Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz nessa noite? Você está feliz nessa noite? Você está feliz? Por que você está feliz? Porque teu nome está escrito no livro da vida, amém. Que alegria voltar aqui a Recife, cidade maravilhosa, cidade abençoada. Eu estive aqui a primeira vez em 19, no Multiplique aqui 19, e agora voltando aqui novamente, uma alegria muito grande. Sou pastor William Salgado, sou casado com a morena mais linda da galáxia. Desculpe os maridões apaixonados, se você não falou para sua esposa, ainda dá tempo você falar isso para ela. A minha esposa está aqui em Recife comigo e está pregando um congresso de mulheres lá na Igreja Batista da Lagoa. Então nós multiplicamos hoje, estamos aqui com a Emanuel, minha esposa lá na Lagoa. Temos 2 filhos, o Lucas e a Tayane, moramos em Campinas, estado de São Paulo. Somos missionários de vocês, de Missões Nacionais. Eu trago um grande abraço aqui, todos os missionários do Brasil. E trago um abraço à nossa igreja, somos lá da Central de Paulínia. Um grande abraço lá também da Central de Paulínia para vocês. E eu convido você a fechar os teus olhos, colocar a tua vida na presença do Senhor. Nós já fomos ricamente abençoados nessa noite, através dos louvores, através da oração, através da ministração do pastor Flávio. E eu creio que Deus ainda quer continuar de agora até o último momento desse congresso. Deus quer falar conosco. E a tônica desse congresso, meu irmão, é discipulado, é relacionamento discipulador, é grande comissão. Então você vai ouvir falar muito. E eu creio que Deus quer nos levar a sermos discipuladores de excelência. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já falou conosco. E cremos, ó Pai, que o Senhor quer continuar falando, ministrando no nosso coração. Queremos entender o Teu recado. Queremos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração nesse final de semana. Tira do nosso coração, da nossa vida, Pai, aquilo que bloqueia. Pai, eu sei que a Tua palavra é clara, ir te fazer discípulos, mas muitas vezes colocamos desculpas, justificativas, barreiras. Que esse congresso, Pai, que esse multiplique, o Senhor esteja derrubando essas barreiras, Pai, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, colocando esse congresso no Teu altar, ó Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que bênção estar aqui, que alegria, meu sonho estar aqui nessa noite, voltar nessa igreja tão especial. Ficaremos no congresso até amanhã e no aniversário também da Emanuel até domingo à noite. Vocês vão ter que me aguentar. Vamos estar falando muito sobre discipulado também no aniversário da igreja. E nessa noite Deus colocou no meu coração uma palavra que tem queimado, que é: nós precisamos multiplicar discípulos. Pastor Santiago, prazer revê-lo, queridão. Nós precisamos multiplicar discípulos, só que muitas vezes nós não conseguimos multiplicar discípulos na nossa capacidade. Então, o tema dessa noite, que Deus me colocou no meu coração, é que nós precisamos multiplicar discípulos, mas nós multiplicamos discípulos no poder do Espírito. É o Espírito que nos capacita, é a unção sobrenatural do Espírito. O pastor Flávio já disse lá de Atos 1:8, Jesus em Mateus 28, ele dá a ordem, mas em Atos 1:8 ele fala de como isso é feito, é no poder do Espírito. E nós queremos entender quais são essas marcas do discípulo que multiplica no poder do Espírito. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. E antes da gente, quando você está abrindo, eu quero falar um pouquinho do contexto. O contexto aqui de Atos capítulo 8, meu irmão, é a morte de Estevão. Já tinha morrido. Após a morte de Estevão, aconteceu uma grande perseguição. Os discípulos, eles saem de Jerusalém e vão pregando a palavra por onde eles passam. E aí, um desses perseguidos, um desses que sai de Jerusalém, é o Estevão, é o diácono Estevão. O diácono Estevão de Atos capítulo 6, aquele homem cheio do Espírito, parceiro de ministério de Estevão. Então o diácono Filipe, ele sai de Jerusalém e chega a Samaria. E quando ele chega em Samaria, a mão do Senhor era sobre a vida de Filipe. E muitas pessoas se convertem ao Senhor. Aconteceu um grande avivamento em Samaria. Pessoas foram libertas de espíritos malignos, curas, milagres, salvação. Ou seja, o melhor momento, talvez ministerial, da vida de Filipe. E aí, meu irmão, quando ele estava vivendo o seu melhor momento ministerial, Deus faz uma mudança muito brusca no ministério de Filipe. Uma mudança radical. E é isso que a gente quer aprender nessa noite. E eu quero desafiar você a entender que o discípulo de Jesus precisa viver dirigido pelo Espírito. Amém, igreja?
O discípulo de Jesus, ele precisa entender que ele é capacitado pelo Espírito. A igreja primitiva, ela fez proezas, porque ela não fazia na força humana, ela fazia na força do Espírito. É o poder do Espírito que capacita os discípulos a cumprirem a grande comissão. Atos capítulo 8, versículo 26 a 40, nós vamos aprender aqui, meu irmão, nas pegadas de Filipe. Vamos aprender quais são as marcas dos discípulos que multiplicam no poder do Espírito. Você pode repetir comigo e falar assim: eu preciso aprender as marcas dos discípulos que multiplicam no poder do Espírito. Quais são essas marcas? Nós vamos aprender com Filipe quais são essas marcas. Eu quero multiplicar discípulos, eu quero fazer discípulos, eu quero cumprir a grande comissão. Eu quero fazer isso, mas eu tenho que entender que eu faço isso é no poder do Espírito. E quais são essas marcas que nós encontramos na vida de Filipe? Daquele que multiplica no poder do Espírito. A primeira marca que nós vamos encontrar no texto aqui é sensibilidade. Atos capítulo 8, versículo 26. Entenda bem o contexto. Só você entendendo o contexto, você vai entender Atos capítulo 8, versículo 26. Se você não entender o contexto, você não vai entender a questão. Presta atenção, ele estava vivendo o auge do ministério dele. Era um momento extraordinário. Era um momento de grande avivamento. Era um momento onde, como se fosse no ministério pastoral, como se tudo estivesse dando certo. Contextualizando aqui a realidade dos pastores. É quando no seu ministério você está vivendo o melhor momento, pastor. É aquele momento, é o ápice do seu ministério. Filipe estava vivendo o ápice do ministério dele até aquele momento. E aí, quando ele vive o ápice do ministério, Deus envia um anjo para falar com ele. Então, nós vamos entender nesse texto, se eu quero multiplicar no poder do Espírito, eu preciso ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo falando comigo. Há muitas pessoas que querem fazer discípulos, mas não ouvem a direção do Espírito. Eu quero fazer discípulos, mas eu preciso ouvir aquilo que o Espírito está me direcionando. Eu preciso compreender aonde ele está me direcionando, preciso ter esse discernimento espiritual. E aí, em Atos 8, capítulo 8, versículo 26, um anjo do Senhor diz para Filipe: vá para o sul. Só para explicar um pouquinho para você a geografia. Samaria fica ao norte de Jerusalém. Jerusalém, Samaria, e aí o anjo vira para ele e fala o seguinte: olha, presta atenção, vá para o sul. Sul aonde? Sul de Jerusalém, para a estrada deserta. Meu irmão, ele estava vivendo o auge ministerial dele em Samaria. E aí o anjo vem e fala assim: olha, vai para o sul, por uma estrada deserta, que desce de Jerusalém para Gaza, indo em direção ao Egito. Meu irmão, ele está vivendo o melhor ministério, o melhor momento. E aí ele ouve a voz, Deus envia um anjo para falar: olha, sai daqui de Samaria e vá para uma estrada deserta. Se coloca no lugar de Filipe. Talvez se você estivesse se colocando no lugar de Filipe, talvez você falasse: não, isso não é da parte do Senhor, não. Pelo amor de Deus, está dando tudo certo aqui em Samaria. Por que eu tenho que sair de Samaria e ir para um lugar deserto? Ei, meu irmão, é no deserto que Deus trabalha na nossa vida, é no deserto, meu irmão, que é a universidade do Espírito Santo. Muitas vezes Deus te tira, muitas vezes, dos lugares mais altos para te levar para o deserto, porque é lá no deserto que Ele quer falar com você. O deserto é a universidade do Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá Deus ministrou, ficou ali 40 dias em jejum, buscando a presença do Senhor. E aí o anjo vem para ele e fala assim: sai daqui e vai para o deserto. Eu vivi o auge do meu ministério na primeira igreja batista Campo Grande, quando nós estávamos mais ou menos ali no ano de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Deus me deu a oportunidade de fazer a coordenação de aproximadamente 300 pequenos grupos. Vivíamos assim, pastor Flávio teve lá na nossa igreja, um processo de crescimento, de expansão, de multiplicação. Nós tínhamos batismos todos os meses, multiplicação de PGMs todos os meses, formação de líderes. Estava vivendo o auge do meu ministério. E aí Deus me levou para pregar no Multiplique de Imperatriz. E aí quando eu saio de Imperatriz, num voo para Belém, e ali no meio dos ares, meu irmão, no meio da Amazônia, aí o Espírito Santo começa a falar comigo e fala assim: William, acabou o seu tempo lá na primeira igreja batista Campo Grande. Irmão, eu chorei tanto, pastor Júlio, eu desidratei, que a aeromoça chegou assim: moço, o senhor está bem? O senhor está bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei: não, é que Deus está falando comigo. Irmão, no meio, olhando para as nuvens, e Deus falou: olha, acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo.
E eu, assim, consigo me colocar do lado, pensando igual o Felipe, se colocando ao lado, pensando com o Felipe. E Felipe, meu irmão, em nenhum momento ele teve dúvida nenhuma que era uma direção de Deus. O anjo falou com ele e ele ouviu a voz do Senhor. Então, se eu quero viver, meu irmão, aquilo que Deus tem preparado, se eu quero multiplicar discípulos no poder do Espírito, eu preciso ter sensibilidade. A pergunta é: você tem parado para ouvir aquilo que Deus tem ministrado no teu coração, Deus tem direcionado no teu coração, para que você viva aquilo que Ele tem já preparado para você? Querido, se você prestou atenção, o pastor Flávio já está aqui orando pela poltrona que ele vai viajar ao lado. Ele já está aqui, meu irmão, se preparando, buscando sensibilidade do Espírito para o que dizer para a próxima pessoa. Eu preciso ter essa sensibilidade. Discípulos que multiplicam no poder do Espírito, ele tem essa sensibilidade. Eu estava brincando com os pastores ali na sala, antes de eu vir aqui para o templo, e a minha filha começou a namorar, né? Chegou lá um pretendente, foi falar com o pai, falou: olha, eu quero namorar sua filha. E aí, meu irmão, eles começam aquele namoro, tal, menino joia, e aí o Espírito Santo coloca no meu coração: vai discipular o genro, irmão. Ah, queridão. Cheguei para ele e falei assim: olha, eu estou pensando, estou orando aqui, Deus tem falado no meu coração, a Tânia também teve o mesmo discernimento, e eu penso assim que a gente possa, a gente fazer uma mentoria, fazermos um discipulado. Ele virou para mim, pastor Flávio, e falou assim: meu sonho é ser discipulado por você. E aí, meu irmão, estou lá fazendo relacionamento discipulador com o genro, aquele que vai cuidar da minha filha. E eu preciso ter discernimento. Aí eu falei isso para o pastor Herbert, e falou assim: rapaz, vou começar isso semana que vem. Então nós precisamos ter discernimento para saber as estratégias que Deus tem nos dado. Para Filipe, meu irmão, ele estava no auge em Samaria, Deus falou: sai, Deus usa o anjo, Gigi, sai aqui de Samaria e vai para uma estrada deserta, é lá que eu quero te usar. Ei, queridão, você tem discernimento, você tem entendido aquilo, aonde que Deus quer usar a tua vida? Talvez uma vez eu estava aconselhando uma médica lá da nossa igreja e ela queria muito para o campo missionário. E eu falei para ela assim: doutora Lenice, o seu consultório, coloquei a mão na mesa dela, eu falei: aqui é seu púlpito. Nenhum pastor tocará mais em vidas do que a senhora como médica ginecologista nessa cidade. E ela entendeu que era uma palavra de Deus, um discernimento de Deus, teve sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Eu nunca vi uma médica ganhar mais pessoas para Jesus do que aquela senhora dentro daquele consultório. Então nós precisamos, irmãos, o discípulo que quer multiplicar no poder do Espírito, ele precisa ter sensibilidade. Sensibilidade para ver o insight, o direcionamento do Espírito, aonde o Espírito quer levar, quais são as pessoas que você vai discipular. Quem são os seus vizinhos, seus parentes, meu irmão, aquelas pessoas que Deus quer que você comece a fazer um cartão-alvo de oração. Eu preciso ter sensibilidade para ouvir a direção do Espírito. Jesus, meu irmão, mesmo 100% homem, 100% Deus, 100% homem, ele sempre buscava o Pai, para ter direcionamento do Pai, para saber aonde que ele iria ministrar naquele dia. Então, os discípulos que multiplicam no poder do Espírito, a primeira coisa que ele precisa ser sensível à direção. O centro da vontade de Deus sempre será o melhor lugar que você pode estar na sua vida. E eu quero desafiar você. Desafiar, meu irmão, você a ter uma vida de intimidade com Deus, uma profunda vida de intimidade, para buscar ter sensibilidade, para ouvir aquilo que Deus tem direcionado para a tua vida. Primeira marca desse discípulo que multiplica no poder do Espírito é sensibilidade. Segunda marca que nós encontramos aqui no texto, meu irmão, é obediência. Porque não basta eu ter sensibilidade, eu ouço aquilo que Deus está falando no meu coração, mas eu não obedeço. Então você vai observar no texto que o anjo falou para ele para a estrada deserta, versículo 27. E aí, meu irmão, ele ouve o direcionamento do anjo e ele se levanta e parte. Ou seja, Filipe, segunda marca aqui que nós encontramos na vida de Filipe. Primeira foi sensibilidade, segunda é obediência. Eu preciso ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para mim. E quando ele fala, eu preciso obedecer. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. A pessoa que Deus queria levá-lo para um relacionamento discipulador, para fazer uma evangelização discipuladora, era exatamente esse eunuco etíope. Quem que era esse eunuco? Era um oficial importante, contextualizando talvez um secretário da fazenda, um ministro da fazenda, alguém muito importante.
encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Olha, agora presta atenção de novo, meu irmão, versículo 29. Olha a sensibilidade. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Versículo 30, o que Filipe fez? Então Filipe correu. Meu irmão, quando o Espírito Santo dá direcionamento para você, corra para viver os sonhos e projetos que Ele tem preparado para a tua vida. Corra para obedecer aquilo que Ele tem preparado para você. Se Deus está falando para você, meu irmão, talvez Deus está te chamando para o campo missionário, talvez Deus está te chamando para o ministério, talvez Deus está te chamando, meu irmão, para evangelizar alguma pessoa específica, para você começar um ministério. Obedeça. Faça como Filipe, meu irmão. A carruagem estava passando, o Espírito falou assim: acompanha. E Filipe, meu irmão, ele corre. Filipe, ele corre para fazer a vontade de Deus. Aqueles que multiplicam no poder do Espírito, eles têm sensibilidade. Mas a marca, meu irmão, a marca principal talvez dessa mensagem é obediência. Obediência para fazer a vontade de Deus. Ei, presta atenção no que eu vou dizer. Você vai participar desse congresso. E quando chegar amanhã à tarde, meu irmão, quando esse congresso terminar, o que você vai fazer com as coisas que você vai estar aprendendo? Eu quero desafiar você, meu irmão, a anotar aí na sua agenda, no seu celular, aonde você está fazendo as anotações, as mudanças que você vai começar a colocar em prática na tua vida a partir de hoje. Filipe, meu irmão, ele trocou o ministério frutífero. Filipe não estava interessado em aplausos e likes. Filipe estava interessado em fazer a vontade do Senhor. E isso que faz a diferença, meu irmão. Deus não está atrás de resultado, Deus está atrás de fidelidade. Está atrás de gente, meu irmão, que quer fazer a vontade dEle. Gente que é guiada pelo Espírito, gente que é cheia do Espírito, capacitada pelo Espírito, é obediente à palavra do Senhor. Amém, igreja? Primeira marca de Filipe que nós encontramos no texto é sensibilidade. Segunda marca que nós encontramos aqui é obediência. Ele ouve o Espírito e corre para fazer a vontade do Senhor. Não basta ouvir a direção do Senhor. Os discípulos de Jesus, capacitados pelo Espírito, não vê a hora de fazer a vontade de Deus. Aquele que está cheio da presença dEle não vê a hora. Deus falou, eu vou cumprir. Muitas vezes eu fico me questionando. E eu já me fiz esse questionamento para o meu discipulador, pastor Gilson Breda. Nas nossas conversas de discipulado, e com o meu outro discipulador, o primeiro que me discipulou, o Benedito, pastor Benedito, eu perguntava assim: por que Deus fala com algumas pessoas e por que Deus não fala com outras? Você já parou para pensar que às vezes você encontra alguém, um pastor, um colega de ministério, um líder de PGM, e alguém fala assim: puxa, Deus falou comigo hoje. Eu senti a presença do Senhor. Aí você olha para você e fala assim: puxa, será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está ministrando? Será que eu estou com os ouvidos, como diz Isaías, né? Será que Deus está com o ouvido surdo para não me ouvir? E aí, queridão, meu discipulador, com muita sabedoria, ele virou para mim: William, Deus só mostra o direcionamento para nós, para a nossa vida, para aquilo que Ele tem preparado, quando Ele vê no nosso coração disposição para obedecer. Por que Deus vai falar algo para você fazer se Ele sabe que você não está disposto a obedecer a Ele? Deus só vai falar com a gente, meu irmão, quando Ele vê no nosso coração a disposição de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando você tem esse coração, Gigi, quando você tem esse coração quebrantado, pronto para obedecer, meu irmão, todo dia Deus vai falar com você, porque todo dia Ele sabe que você vai obedecer à vontade dEle. Está entendendo? Eu quero multiplicar no poder do Espírito. Eu preciso de sensibilidade, mas eu preciso obedecer. Por que Deus vai dar a direção a um discípulo que não vai obedecer? Filipe ouviu a direção, obedeceu a direção e foi viver uma das maiores experiências da sua vida. Ei, presta atenção. As maiores experiências que você vai viver com Deus é resultado de você ouvir a direção dEle e fazer a vontade do Senhor. Se você obedecer à vontade do Senhor, meu irmão, fazer a vontade do Senhor, você nos próximos anos, você corre um sério risco de viver coisas extraordinárias nos próximos anos da sua vida. Gente que vive com Deus, meu irmão, que anda com Deus, é gente obediente. Obediência é marca do Espírito, do discípulo cheio do Espírito Santo. Como somos sensíveis, o Espírito revela
O Espírito revelou para Filipe o destino, uma estrada deserta, revelou um destinatário, um etíope, e revelou a mensagem que ele devia começar ali pelo livro de Isaías. Eu confesso para você que teve uma época na minha vida que eu tinha bastante dificuldade assim de ouvir esse direcionamento do Senhor, cheio de atividades ministeriais. Estava vivendo um momento assim, talvez andando no automático. E aí Deus mandou uma experiência na minha vida que tinha uma irmã lá na igreja. Foi mais ou menos igual o pastor Flávio dizendo: vai fazer uma visita. Meu irmão, tinha muita coisa, eu não estava conseguindo visitar aquela irmã. E aí um dia, meu irmão, o Espírito Santo começou a me incomodar demais para visitar aquela irmã. Mas sabe aquela santa incomodação? Eu falei: rapaz, eu preciso ir lá nessa casa. Mas eu não queria ir não, meu irmão, sendo sincero. E aí no dia que surgiu uma brecha na agenda, eu falei para minha esposa que eu não vou visitar a irmã sozinho, né, irmão? Isso é insensatez. O pastor que vai visitar a irmã sozinho não tem jeito. Tem que levar a esposa ou uma irmã, ou você não pode ir sozinho. A Tânia não podia ir. A minha sogra, que às vezes, a minha mãe, às vezes, que fazia visita comigo, não podia ir. A líder do Ministério de Oração, uma senhora, que eu considero uma outra mãe, não podia ir, dona Judite. Eu falei: meu Deus do céu. E aí eu tinha um discípulo, carinhosamente chamado de Amendoim. Eu falei: Amendoim, vai ser eu e você. Nós vamos ter que fazer essa visita nessa noite. E ele falou assim: William, meu sonho é a gente fazer essa visita. Vamos lá, vamos hoje à noite. Chegamos lá na casa, meu irmão, era tipo umas 7 horas, o horário agendado. E aí começamos a bater palma, não saía ninguém lá de dentro. Aí eu falei: meu Deus do céu, tem tanta coisa para fazer, eu estou aqui, né, nesse fim de mundo, não tem ninguém nessa casa, irmão. Eu já estava entrando na carne, irmão. A irmã marca o horário, a gente vem, e faz o esforço, e a irmã não está, eu já estava ficando irado. Aí de repente sai uma criança lá de dentro: é o pessoal da igreja? Eu falei: é o William lá da igreja. A minha mãe falou que atrasou no trabalho dela, mas mandou você entrar. E aí, meu irmão, entrei. Era uma casa bem pequenininha. Eu acho que devia ter, no mínimo, umas 10 crianças lá dentro, meu irmão. E eles estavam jogando bola dentro da casa, você imagina. E eu estava lá sentado no sofá. Aí eu chutava a bola, eu baixava a cabeça. E aí, meu irmão, uma bagunça. Eu falei: meu Deus, o que você estava fazendo nesse... O que você me trouxe aqui? Aí, de repente, sai do quarto, assim, um senhor, bem rosto fechado, assim, sisudo. Para quem assiste filme de cinema, só para te lembrar mais ou menos a fisionomia, você que é dos anos 80, 90, você lembra do tio Chico, do Família Addams? Então, tio Chico. Tio Chico era um ser assim estranho, né? Sisudo, né, tio Chico. E o tiozinho lá, Flávio, o pai da irmã, era igual ao tio Chico. E ele sai lá do quarto, e eu dou a mão para ele assim, irmão, fiquei no vácuo. Você já passou por isso? É uma vergonha, irmão. Você estende a mão para a pessoa assim, a pessoa olha para você, te olha no seu sapato em cima e ó. Eu falei: meu Deus do céu. E aí, sentamos lá, ele sentou na minha frente e ficou encarando assim, ficou me olhando assim. Igual eu tô falando, olhando para o Herbert aqui, ó. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E a criançada gritando, irmão. Aí eu virei para o Amendoim e falei: Amendoim, já que a gente está aqui mesmo, vamos falar de Jesus para ele. E aí, meu irmão, falei de Jesus. Flávio, ele só fazia isso, ó. Só olhava assim, sem reação nenhuma. Eu falei: Amendoim, vai você agora, fala de Jesus para ele. O Amendoim testemunhou. Ele, nada, nenhuma reação, irmão. Que vergonha, querido, que vergonha. Mas como o pastor Flávio falou, né? Nós somos chamados para obedecer, mas não para ter sucesso, para ter resultado. E aí, passou um tempinho, falei: ó, já que a gente está aqui mesmo, vamos fazer um apelo. Ou não, a gente já tem. E aí fiz um apelo. Falou: o senhor tem que orar, repetindo essa oração comigo. E aí, meu irmão, percebi. Eu falei assim: o senhor quer entregar? Aí foi a primeira vez que ele fez assim, balançou a cabeça. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. O senhor repete essa oração comigo. Irmão, e ele repetiu aquela oração com muita dificuldade. Aí eu fui perceber que ele tinha algum problema de fala. E assim ele foi repetindo com muita dificuldade. Foi aquela oração. Num momento eu pensei que ele tivesse endemoniado, assim, com aquela dificuldade dele, mas eu fui percebendo que ele tinha dificuldade mesmo e confessa Jesus, entrega a vida para Jesus. Quando ele entrega a vida para Jesus, chega a irmã que pediu a visita.
Que legal que vocês vieram, eu trouxe bolo para vocês, pão, vou tomar café, vamos orar. Cadê a Tânia, né? Eu falei, não, a Tânia não pôde vir, mas eu trouxe a Tânia, não veio, mas veio o amendoim. O amendoim veio. E aí, chegamos lá, eu falei, estou muito feliz, seu pai acabou de entregar a vida para Jesus. Ela senta no sofá, como assim meu pai entregou a vida para Jesus? Meu pai? Você demorou bastante, atrasou bastante, a gente começou a falar de Jesus para ele, pregamos a palavra, o amendoim pregou, nós falamos de Jesus, oramos, ele confessou, entregou a vida para Jesus, nós estamos muito felizes. Ela começa a chorar, fala assim, mas eu sei, você está feliz, porque seu pai entregou a vida para Jesus, e aí era em soluço, você não tem condições, meu pai é surdo. Você entendeu, irmão? Deus abriu o ouvido do surdo para o evangelho chegar no coração daquele homem. Irmão, eu não queria ir. Às vezes Deus nos leva para estradas desertas, irmão, para vivermos experiências extraordinárias. Confesso para você que foi o evangelismo mais difícil que eu fiz na minha vida. Aproximadamente um mês depois daquela visita, Papai do Céu levou aquele homem para a glória. E aí eu fui entender por que eu precisava estar lá naquela noite. Então, se eu quero multiplicar no poder do Espírito, eu preciso ter sensibilidade para ouvir os toques do Senhor. Vai para cá, meu filho. Não vai hoje. Fica quieto. Fala agora. Eu preciso dessa sensibilidade. E eu preciso obedecer. Primeira marca é sensibilidade. Segunda marca é obediência. Terceira marca, meu irmão, é conectividade. Quando a gente fala de conectividade nessa geração, os caras já perguntam assim, é Wi-Fi, 4G, 5G. Eu não estou falando dessa conectividade de você navegar na internet. Eu estou falando de uma conectividade para você entrar no mundo das pessoas. E ali você vai perceber no texto que Filipe, ele ouve o Espírito, Filipe obedece o Espírito, e Filipe agora ele vai se conectar na vida do eunuco. E isso faz toda a diferença. Muitas vezes as pessoas falam assim, não consigo fazer discípulos, William. Qual que é o segredo? Um dos grandes segredos para nós multiplicarmos discípulos é entrarmos no mundo das pessoas. Se entrarmos com humildade no mundo das pessoas. Você vai aprender com o Filipe aqui uma técnica que o pastor Flávio já nos ensinou aqui nessa noite. Olha, você vê aqui no versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e o que Filipe fez? Filipe fez o quê? Pergunta. Você viu o testemunho do pastor Flávio? Quando ele encontra alguém, ele fala assim, como é que está a sua vida com Jesus? Ou seja, com perguntas. Já disseram, um filósofo, acho que é um sociólogo disse, né, que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. E aqui ele começa com uma pergunta. O Senhor entende o que está lendo? Ou seja, ele foi em cima da necessidade. Você percebe duas estratégias tremendas de Filipe. Primeiro, ele faz pergunta. Segundo, ele faz a pergunta em cima da necessidade dele. Você está entendendo o que você está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar, pastor Alberto. Subiu para sentar ao lado. Olha aí, que é o tema do aniversário da Emanuel esse ano. Não é isso aí? Caminhando ao lado, não é isso na camiseta aí? Lado a lado. Olha aqui, ó. Filipe, então convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Você vê discipulado, meu irmão, outra estratégia tremenda. Ele fez perguntas, ele estava em cima da necessidade e ele senta ao lado. Senta ao lado. Ele não sentou numa posição de superioridade. Ele estava ao lado. Muitas vezes nós sentamos ao lado de pessoas e falamos, não, mas eu já sou crente, eu sou pastor, eu tenho teologia. Irmão, para nós nos conectarmos com a vida das pessoas, se coloca no mesmo patamar ali das pessoas para compreender a vida dela, o coração dela. Filipe, meu irmão, mesmo sendo um servo do Senhor e ali do lado daquele eunuco, ele senta ao lado.
O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? E aí o eunuco, meu irmão, ele ali perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Ele lia as Escrituras, mas ele não compreendia. Ele não compreendia esse texto. Mas de quem que ele está falando? É de si próprio e de outro. E ali, meu irmão, você percebe que Filipe, ele, a partir dessa experiência, ele vai começar a apresentar o Evangelho. Então nós aprendemos aqui com Filipe que ele entrou no mundo do eunuco. O texto não fala quanto tempo eles ficaram juntos. O texto não fala até onde ele caminhou nessa viagem. Eu quero desafiar você, meu irmão, a se conectar na vida das pessoas. Se conectar na vida das pessoas que você quer falar de Jesus. Convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Eu quero desafiar você a buscar maneiras criativas para se conectar com as pessoas que não conhecem Jesus. Tinha uma irmã lá da nossa igreja, eu fui fazer uma visita para ela, e ela estava com câncer. Eu não sei você, quando vai visitar alguém que está com uma situação bem complexa, e você fala assim: puxa, o que eu vou falar para ela? Meu irmão, não é fácil fazer uma visita para alguém que está entre a vida e a morte, com câncer. E eu falei: meu Deus, dá uma palavra, Deus. E eu fui naquela... E aí quando você vai visitar a pessoa, Deise, tem mais fé, está mais fortalecida do que você. Não sei se você já teve uma experiência assim. Você já teve uma experiência assim? Você vai visitar alguém, aí o outro está com mais fé que você. E eu vi tanta fé naquela mulher, falei: meu Deus do céu. E eu assim, fiquei impactado com a fé, a certeza de vida eterna. E ela falou assim: eu estou tranquila, se Deus me levar, glória a Deus. Só tem uma coisa: o meu marido ainda não se converteu. Eu falei: você quer que eu oro? Ela falou assim: pastor, eu não quero que você ore pela minha cura, não. Eu quero que o senhor ore pela conversão do meu marido. Você quer orar pela minha cura? Pode orar. Mas o que eu quero mesmo é a conversão do meu marido. E aí começamos a orar. E aí, simultaneamente, orando, chega o marido, encosta o carro bem na garagem assim. E aí, irmão, eu vejo que ele, pastor, assim, ele olha. Se você prestar atenção, o pastor olha com o olho aberto e o olho fechado, porque ele está orando aqui e vendo ao derredor, né, algumas manifestações espirituais. E aí, eu orando aqui e viu ele chegando. E eu vi que ele chega, ele estava de boné, ele tira o boné e baixa a cabeça e está ouvindo a oração, o pastor Alberto. E aí eu falei: vou aproveitar e fazer a oração evangelizadora, meu irmão. Você sabe como que é a oração evangelizadora? Você está orando, e no meio da oração evangelizadora você engata um versículo, meu irmão, de evangelização. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Orando assim, meu irmão, orando 3,16 mesmo, descaradamente. E aí quando eu termino a oração, estava lá o marido dela assim, como se tivesse gripado, né? Ele estava chorando, mas assim, disfarçando, mas ele estava chorando. E aí eu me apresento para ele, falo: eu sou o pastor William, lá da primeira igreja. Ele fala: já ouviu falar do senhor, o senhor que fala muito meu sonho. Eu falei: é esse mesmo. E aí, meu irmão, como que a gente precisa estar ligado? Eu olho, o carro dele estacionou assim, eu olho nos pneus do carro dele, carequinha, careca. E aí o modelo do carro dele era o mesmo meu. Eu tinha acabado de trocar os pneus do meu carro. Eu falei: pô, vou entrar no mundo dele através do pneu. Eu falei: ô Gilson, eu troquei os 4 pneus, meu carro é igual ao seu. Você não quer lá em casa pegar os 4 pneus para você trocar? Ele falou assim: meu sonho, pastor, ir lá na sua casa pegar esse pneu. Eu falei: então vai amanhã cedo. Amanhã cedo estou lá na sua casa. 7 horas estava lá o Gilson. Pastor, eu vim pegar os pneus. Ele já foi entrando. Calma, a Tânia fez um bolo, um café para você. Senta aí. E aí ele sentou lá. Ô pastor, obrigado pelos pneus. Eu falei: antes de você levar o pneu, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está seu coração em relação à situação da tua esposa que está com câncer? O cara caiu. Desmanchou, irmão. Começou a chorar. Aí ele desabou. Aquele homem endurecido, desaba, começa a chorar. Eu falei: não sei o que eu faço da minha vida.
Eu falei, ô Gilson, vamos fazer o seguinte, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, se você quiser, vem aqui em casa, a gente só orar pela sua esposa. Aí ele tira o boné assim, ô pastor, você faz isso por mim? Eu falei, meu sonho é fazer isso por você, rapaz. Toda segunda-feira, 7 horas, 7 horas nós vamos estar orando aqui por ela, pastor. Aí ele pega os pneus e leva os pneus embora. Toda segunda-feira, 7 horas, aí compramos uma Bíblia para ele. E aí o pretexto era orar pela esposa. Mas antes de orar pela esposa, vamos ler as escrituras, vamos estudar a palavra. E ali, meu irmão, toda segunda-feira, meia hora, passou um tempo, meu irmão, estava o Gilson entregando a vida para Jesus. Meu irmão. Passou mais um tempo, levei ele para o batismo, meu irmão. Experiência marcante. Tudo começou com um pneu careca de carro. Eu preciso entrar no mundo das pessoas. Eu preciso atento às necessidades das pessoas. Felipe estava atento àquilo que o eunuco estava lendo o profeta Isaías, e ele começa a partir ali do profeta Isaías. E aí, meu irmão, chegou o trágico dia. O papai do céu recolheu a esposa dele. E eu fui lá fazer o velório da esposa dele. Ele passou todo o tempo ali do meu lado. Foi muito difícil. Mas Jesus segurou o Gilson. Jesus fortaleceu a vida do Gilson, ele venceu. Já faz um tempo, ele venceu o luto. E hoje é um discípulo de Jesus e está fazendo outros discípulos para Jesus. Eu preciso me conectar com a vida das pessoas. Meu filho teve uma época, meu irmão, quando ele estava na adolescência, muito rebelde. Muito rebelde, irmão. Estava difícil, assim, a escola ligava, e eu estava assim, com bastante dificuldade. Preciso entrar no mundo do meu filho. E adolescente teve uma época que ele... Mas eu descobri algo na vida do meu filho. Eu falei, é por aqui. Ele gosta demais de futebol, meu irmão. E torce para o Flamengo. Eu falei, meu Deus do céu. E por causa do futebol, eu fui entrando na vida dele. Falando de futebol, a gente sentava, e aí o Flamengo, tal, pegava algumas informações, lá o Arrascaeta, e o Pedro, o Gabigol. A gente, então, pai, o time tá ruim, o time... Era a época do Sampaoli, né? Sampaoli, pô, esse técnico é muito ruim. Meu irmão, eu fui no Maracanã com meu filho assistir um jogo do Flamengo, irmão, para ganhar o coração dele. E hoje, meu irmão, eu faço relacionamento explorador com meu filho constantemente. E tudo começou, o que me levou a ele, que me aproximou, que eu entrei no mundo dele, foi através do futebol. Hoje, futebol, a gente conversa bem pouco. A gente conversa mais de outras coisas mais profundas. Mas vira e mexe, quando eu chego em casa, ele fala, pai, tem uma partida hoje, vamos assistir comigo, pai, vamos assistir comigo. Então nós precisamos nos conectar, entrar na vida das pessoas. E essa é a terceira marca. Se eu quero multiplicar discípulos no poder do Espírito, eu preciso me conectar. Quarta e última marca, meu irmão, que nós encontramos aqui no texto, é a intencionalidade. Repita comigo, intencionalidade. Você vai ouvir falar muito aqui sobre intencionalidade. Pastor Flávio é um pastorzão extremamente intencional, ele vai falar de muita intencionalidade. E aqui Felipe foi extremamente intencional. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de quem, meu irmão, ele anunciou? Ele falou ali do quê, meu irmão? Ele falou do judaísmo, ele falou, meu irmão, da igreja, ele falou do time do Flamengo. Tem esporte aqui, tem torcedor do esporte, tem do Santa Cruz, tem do Náutico. Ele não falou de nenhum desses três, irmão, nem do Ibis, nem o Ibis. Felipe não falou assim, então, como é que está o Ibis? Não falou, meu irmão. Ele foi intencional, ele falou das boas novas de quem, meu irmão? De Jesus. Às vezes a gente começa a conversar com as pessoas. Eu sei que tem hora que você tem que falar de alguns outros assuntos para você gerar conectividade, mas depois que você gerou conectividade, aí você precisa ser intencional, tá entendendo? Tá entendendo, irmão, o que eu estou querendo dizer? Tem horas que você precisa se conectar e você entra para um outro assunto, gerar amizade, mas depois que você gera essa conexão, você precisa ser intencional. E aí é hora, meu irmão, de você falar de Jesus, não falar de igreja, não falar de religião, não falar do Papa, não falar de pastor, não falar do dízimo. Meu irmão, fala de Jesus, que ele morreu e ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja dele. Esse é o evangelho, irmão. Que se Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E ele anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Meu irmão, não sei quanto tempo isso demorou, pastor Herbert. Mas, meu irmão, o relacionamento discipulador foi tão intenso que nessa mesma viagem chegou ao batismo.
onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crer de todo o coração. Olha a resposta do eunuco. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Você pode dar um glória a Deus? Que história tremenda, irmão, de alguém que multiplicou discípulos no poder do Espírito. Você fala: irmão, como multiplicou discípulos? Como é que multiplicou discípulos? Você está falando de uma pessoa. Presta atenção. Há evidências, meu irmão, que quando os primeiros missionários chegaram na Etiópia, já encontraram muita gente convertida, provavelmente discípulos do eunuco. E assim é a obra do Senhor, meu irmão. Às vezes Ele te tira do lugar onde é a tua zona de conforto, te leva para o deserto. E lá no deserto, meu irmão, Ele te dá discípulos. E aí, meu irmão, quando Ele te dá discípulos, seja intencional. Seja intencional. Fale de Jesus. Tem horas que nós vamos falar de Jesus com a nossa vida, mas tem hora que nós precisamos falar de Jesus com as palavras, porque Jesus, Ele fez exatamente isso. Jesus, Ele dava o exemplo, mas Ele pregava com a palavra. Às vezes nós falamos assim: nós só devo pregar com a vida. Ótimo, primeiro passo, mas não é só com a vida. Pregar com a vida é para você se conectar, para você ganhar as pessoas. Às vezes vai chegar uma hora que você precisa anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Versículo 40. Filipe, porém, apareceu em Azoto. Você pode imaginar um negócio desse? É como se você estivesse aqui em Recife, e aí de repente você sai de Recife e aparece lá em Gravatá, em Caruaru, do nada. Foi o que aconteceu com Filipe. Ele aparece lá em Azoto e indo por Cesareia. E o que ele continuava a fazer, meu irmão? Pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Ele gostou disso. Ele gostou de multiplicar discípulos no poder do Espírito. E o mesmo Espírito que capacitou Filipe é o mesmo Espírito que atua nos dias de hoje, meu irmão. É a mesma unção, é a mesma graça, é a mesma ordem, é o mesmo evangelho. E Deus está ali querendo levantar pessoas que querem multiplicar no poder do Espírito. A Cátia, uma senhora, uma avó, lá na nossa igreja de Campo Grande. Uma vez eu fiz um apelo, eu fiz uma pregação, falando das pessoas que estavam dispostas a ganhar vidas para Jesus. A Cátia estava muito tempo na igreja, nunca tinha ganhado ninguém para Jesus. Nunca tinha ganho ninguém para Jesus. E ela foi à frente, falou assim: Deus, muda a minha vida, eu quero ser cheia. E aí eu vi que ela estava chorando, muito quebrantada. Passou mais ou menos uns 2 meses, eu recebo uma ligação da Cátia: pastor, sua Cátia, lembra aquele dia que o senhor pregou que eu estava ajoelhada ali na igreja, querendo, desafiada para ganhar vidas para Jesus? Sim, Cátia. Então, pastor, precisa assim, me chamar na igreja para dar testemunho, não, mas nesses últimos 2 meses eu ganhei mais de 20 pessoas para Jesus. E ela falou assim: olha, a partir daquele dia eu me rendi. Eu falei: Deus, usa a minha vida. E ela falou assim: onde eu tenho oportunidade, eu estou falando de Jesus. Aonde eu tenho passado, eu tenho falado de Jesus. E Deus tem me dado discípulos. E Deus tem me dado discípulos. E Deus quer fazer isso comigo, com você. A pergunta é: você quer viver isso? A pergunta é: você quer multiplicar discípulos no poder do Espírito? A pergunta é: você quer viver essas 4 marcas? Essas 4 marcas que nós encontramos na vida de Filipe. Nós encontramos essas 4 marcas na vida de Filipe, meu irmão. Nós encontramos a sensibilidade, nós encontramos obediência, nós encontramos conectividade e encontramos intencionalidade. Deus quer capacitar a igreja dele com essas marcas na sua vida. Tudo começa com sensibilidade. A sensibilidade, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, nos leva à obediência. Aí Deus nos leva às pessoas, e quando nós chegamos às pessoas, nós precisamos entrar no mundo delas. E quando Deus abre a oportunidade, seja intencional, fale de Jesus.